Muito bem, chegou a hora de nós conhecermos as características do novo REST, né? Então nós temos aqui, ó, dentro de XE8, esse link DetSnap REST. Vamos ver desde quando ele está disponível, né? XE5 não existia. XE6 também não. XE7, vamos ver aqui. XE7 já apareceu, tá? Mas vamos estudar o do XE8, que é a versão que nós estamos utilizando aqui, tá? Então nós temos aqui alguns tópicos, nós vamos analisar alguns desses tópicos e depois teremos uma videoaula específica sobre a Client Library. Primeiramente vamos ver, dar uma olhada nesse overview aqui, tá? Bom, o protocolo REST, né, ele assume que o servidor ele está apto para servir 4 tipos de requisição: o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Tá? Então isso aí é padrão, né, do HTML, são os comandos padrões do HTML, né? E o REST ele utiliza desses comandos aí para implementar, né, fazer a mágica dele, tá certo? Essas operações elas representam o retrieve, o update, o insert e o delete em relação à operações com dados, tá certo? Então, de acordo com a URI, né, a URL passada, o servidor REST ele vai saber o que fazer, né? Se vai ser uma consulta, se vai ser uma alteração, se vai ser uma inserção ou se vai ser uma exclusão, tá? Como é que ele faz esse mapeamento aí, tá? Nós temos aqui um exemplo. O exemplo aqui é o exemplo storage, né? Um controle de estoque aí qualquer, tá? Como é que vai aparecer no caso de um GET? Como é que vai ser a URL no caso de um GET? Tá? Então vai ser utility.storage, é o próprio nome, né, da classe, tá certo? Que você quer utilizar, tá? Storage, então, ele vai entender que é um GET, que é uma consulta, né, como nós fizemos lá com o banco, tá? No caso do PUT, aí você vai colocar na frente do nome storage, ou do nome banco, ou do nome cliente, dependendo do que você está fazendo, a palavrinha accept, né? Daí o PUT aí vai servir para inserir, tá? Existem algumas implementações de REST em outras linguagens, em outros frameworks, que o PUT é utilizado para atualizar e o PUST utilizado para inserir, tá? Aqui no caso desse framework do Delphi, o PUT é utilizado para inserir, que é o accept, e o PUST é utilizado para atualizar, ele vai fazer o update, tá? Update da storage, cliente, banco, o que você estiver utilizando aí, né? E o delete é o cancel, né? Você põe um cancel na frente do que você está fazendo aí e ele vai, né, implementar o método de exclusão. Bom, daí ele vai explicar aqui como é que funciona cada um desses métodos, né? Qual é que seria a URI ou a URL padrão e como é que funcionaria isso para o GET, como é que funcionaria, né, isso para o POST, para o PUT e para o DELETE, né? Isso daí a gente já viu na prática quando implementamos aqui o servidor para o banco, né? Então nós temos lá o banco, ó, que é o GET, aí temos o banco de novo, mas com o accept na frente, que é o insert, vai inserir. Temos o banco de novo com o update, vai atualizar, e temos o banco de novo com o cancel. E aqui os parâmetros que ele recebe, os retornos, tá? Então ele informa aqui, fornece algumas informações em relação a isso, tá? Você pode também customizar a URL das requisições REST, né? Então onde é que você vai fazer isso? Você vai trabalhar no HTTP Web Dispatcher, tá? E você vai trabalhar nessas propriedades aqui, ó, no contexto do DetSnap, no contexto do REST e aqui no PFInfo, né? Daí ele informa que essas alterações aí, né, elas vão causar um impacto lá no processamento, tá? Então você vai ter que realizar essas alterações aí, tá?
é necessário também, caso faça essa alteração aí, realizar uma alteraçãozinha lá no arquivo de JavaScript, no connection.js, né? Ele informa aí então qual é a alteração que tem que ser realizada nesse caso, tá certo? E aqui nós temos alguns números que retornam para a gente, né? 404 é porque ele não encontrou, né? Foi o erro que aconteceu conosco quando nós migramos o servidor, o cliente, o servidor 2010 para o XE5 e foi preciso alterar a porta. Então, como nós não atualizamos a URL no cliente, recebemos um 404, né? Daí ele explica lá o que é o 501, tá? Explica o que é o 200, 200 é quando dá tudo certo, então retorna esse 200 aí no HTML, tá? 201 é quando houve sucesso no put, né? E o 500 aconteceu algum problema aí no servidor, tá? Ele explica também como expor um método do servidor. Nós também vimos isso daí na prática, né? Bom, agora aqui em cima nós temos alguns tópicos, tá? Por exemplo, temos aqui Request Filters, que você vai conseguir filtrar o resultado, né, de uma consulta. Ele vai explicar como é que isso aí funciona, tá? Você vai passar aí uns valores de parâmetro, né? Aí você pode ler aqui com calma isso para ver como funcionam esses filtros, tá? Nós temos o JavaScript REST Proxy. Ele vai informar que quando você cria um servidor com o Wizard, tá? Um REST Application com o Wizard, o projeto do servidor ele será criado com vários arquivos web, tá? Alguns desses arquivos são simplesmente exemplos, né, que podem que mostram como utilizar um proxy JavaScript. Quais são esses arquivos? É o Server Function Invoker HTML, Reverse String HTML. Nós vimos isso daí quando criamos o servidor REST lá, né? Server Function Invoker JS, Connection JS, né? Assim como as imagens e os arquivos CSS, tá? Já os outros arquivos, né, os arquivos JavaScript, eles estão ali, né, para trabalhar com as requisições XML, XML, HTTP, request, né, e também com as questões de conversão para o JSON, tá? Então tudo que você vai se preocupar é saber quais são os métodos que devem ser chamados pela sua aplicação cliente, tá? Aí ele vai falar um pouco mais sobre isso daí, vai explicar como é que isso funciona. É interessante que você leia isso daqui com atenção para compreender, tá certo? Daí nós temos aqui o DBX Parameter Caching, né? Ele vai realizar aí um cache de alguns parâmetros. Ele vai trazer aqui as explicações e logo depois ele vai fornecer um exemplo, né, que seria aí carregar duas imagens, né, numa página web. Como é que isso funcionaria, esse cache com esses objetos que estão sendo retornados para o cliente, tá? Interessante também a leitura para você compreender aí como é que isso funciona e começar a utilizar nas suas aplicações, tá? Temos aqui esses callbacks, também bem interessante esse recurso. Você vai utilizar esses caras aí para receber notificações de um servidor, né? Então você vai informar um ID de um canal, tá? Aí você vai especificar quais são as condições, né? E não precisa ficar acessando o servidor, tá? Tipo, você fez uma aplicação lá para um celular, né? Para um dispositivo móvel. Só que essa aplicação ela precisa saber se houve alguma alteração lá no servidor. Então, no lugar de você colocar um timer lá, por exemplo, verificando a cada tantos segundos se houve alterações, não, você vai utilizar um callback desse daqui e o próprio servidor é que vai informar se houve alterações lá, né, se alguma coisa aconteceu. Tá bem legal então esse recurso, que vai mostrar como é que ele funciona, né? É bom que você faça inclusive esse exemplo aqui que ele está demonstrando, tá certo? Para você entender direitinho como é que funciona isso daí. Daí a Client Library nós vamos ver posteriormente, vamos estudar, vai ser uma videoaula só para ver isso daqui, né? Estudar os componentes que estão disponíveis para o REST, tá? Temos aqui a autenticação com o cliente JavaScript. Ele vai falar como é que funciona isso daí, né? Tem um exemplo aqui, tá? Legal também para você saber como funciona. Sessões em relação a um cliente JavaScript.
tá? Perdendo a sessão, o tempo de onde que ela expira, terminado pelo usuário. Então, legal também que você dê uma lida para entender como funciona. Na verdade, né, se você vai trabalhar com isso mesmo, vai utilizar o REST, vai criar suas aplicações tanto para web quanto para desktop e também para os dispositivos móveis, tem que ler isso aqui mesmo, tem que saber exatamente como é que a coisa funciona, tá? E tem aqui, né, esse Messaging Protocol, onde ele informa aqui, olha, que com os detalhes desse documento você estará apto para implementar um cliente em qualquer linguagem que possa se comunicar aí com o servidor DataSnap utilizando requisições HTTP. Então é uma documentação, né, tem vários tópicos aqui. Legal, não é grande, né, mas também não é pequena, tá? De médio porte, legal? Mas ó, tá aqui. Estão aqui os tópicos. É uma coisa que rapidamente você lê. Se você for estudar, sei lá, de repente um dia você já estudou e já entendeu como é que isso daqui funciona. Tá? Se você vai trabalhar somente com o Delphi, é importante. Se você vai trabalhar com outras linguagens, é muito importante que você saiba como é que isso daqui funciona. Né? Como consumir os métodos de um DataSnap utilizando aí as requisições HTTP, que é o REST. Tá? Bom, então é isso. Né? Esses são os tópicos. Legal? Vimos aqui por cima mais ou menos o que eles contêm. Né? O exercício agora é você se aprofundar nesses tópicos que nós analisamos aqui. Tá? Na próxima videoaula nós vamos analisar esse aqui. Ó.